Oficina dos Sonhos, todos os sonhos num só lugar, em nossas casas maravilhosas, né, Anete? Hoje de novo aqui, né? Anete Santos, e hoje, na verdade, invadindo um pouquinho o espaço, a nossa querida Jace, né? Com um programa hoje mais que especial, né? Com uma cliente participando, né? E que seja a primeira de muitas, né, Cláudia? Olha, isso é muito legal, porque, de certa maneira, quando a gente vê o trabalho de vocês, né, a realização desse trabalho, o empenho em colocar isso para o cliente, né, dar essa atenção, entender todas as necessidades, e quase sempre a gente não consegue apresentar para o nosso público, né? E muito obrigado por compartilhar com a gente um pouquinho, né, dos seus sentimentos, das suas sensações aqui, né? Estou adorando, né? Essa casa, a intenção é vir morar aqui. Nós fizemos exatamente do gosto da gente, para poder vir morar futuramente. Legal. Hoje é uma casa de veraneio, né? E novamente muda totalmente a maneira, não, Anete? O pensar sobre a casa, né? De certa maneira a história começa um pouco por aí, né? E aí vem todo um retrofit, né? Uma repaginação da casa, atualização. Você já é cliente da Anete e também da Solange, da Galeria do Arte, há 10 anos. Uau, que legal. 10 anos que estamos aí trabalhando juntas e é maravilhoso, né? Quando você tem um cliente que confia em você. E a Jace, ela, quando nos procurou de novo, né? Ela me chamou e falou que gostaria de repaginar. E ela conta que, na verdade, ela só ia mexer no piso. E esse piso se transformou no que vocês estão vendo aqui, né? Nessa coisa maravilhosa. É uma casa com personalidade, é uma casa que tem a cara dela, né? Diferente de muitas que a gente mostra, que muitas vezes são casas para vender, né? Aqui não, aqui é a casa do cliente, uma casa real, né? Onde ela predominou tudo que ela queria, o gosto dela. É claro que a gente pontuou aqui, olha, vamos colocar tal cor, vamos fazer isso, e ela confia bastante, né, Jace? Sempre. Então foi isso que aconteceu aqui. Então a gente teve a oportunidade, a gente fez aqui bastante trabalho, que eu gostaria de pedir para você que fosse feita essa matéria aqui. Além de tudo, é uma cliente muito especial, muito querida. Obrigada. E tenho certeza que vocês vão ver coisas aqui bem bacanas feitas pela Oficina dos Sonhos. Aqui você me comentou que os estofados, por exemplo, eles já existiam. Já. E no momento quando a gente tem peças boas, de boa qualidade, né? E eu já tive essa experiência com a Anete, né? Porque ela falou, não, esse sofá, melhor, se eu fosse você, eu repaginava, atualizava, né? E essa renovação do estofado, quando a peça é legal, e realmente muito competente para trazer o contexto que a gente deseja. Não, Parece um sofá novo, parece um sofá né? novo. E pela qualidade, né, do trabalho dela, ficou ótimo, ficou excelente. Como é que a gente define que vale a pena ou não vale a pena a peça, né? Porque esse é um ponto bem fundamental, é importante para a gente entender, não é? O que acontece? Normalmente, você vai reformar o teu estofado. Então, a gente até nem fala renovar, a gente não fala reformar. Né? Que reforma é uma coisa meio do velho, né? A gente fala em renovar esse estofado, né? Então, o que a Oficina dos Sonhos se preocupa? Se preocupa na qualidade do tecido, né? Que você coloque um tecido com uma textura gostosa, né? Eu vejo muito toque, eu me preocupo muito com o toque do tecido quando você vai reformar um estofado. Então a Jace aqui, ela tem 2 ambientes. Ela tem um conversê, né, que a gente chama de conversê, e a gente tem um espaço onde ela tem a sala de TV dela. Então esse tecido do sofá de TV, ele não pode ter aquela textura muito poliéster, né, para pinicar, né? Você deita nele, não é gostoso, não é confortável. Então a gente precisa ter experiência suficiente para indicar um bom tecido para o cliente, né? Para a hora que o cliente sentar naquele estofado, sentir aquela coisa gostosa, uma textura gostosa, você vai ficar às vezes horas ali vendo um filme. Então você precisa ter um tecido com, além de muita qualidade também, né? A gente fala da qualidade, então os tecidos que a gente costuma trabalhar são tecidos que vão ter uma durabilidade maior do que muitos que tem no mercado. Porque normalmente a gente tem. Isso é interessante porque
essa casa de uso, né, é diferente é do dia a dia, né? Então, quando a Anete fala desse conforto, né, eu falei da experiência, né? Quando ela me recomendou o tecido, eu falei, será? Mas aí a gente percebe que é um tecido confortável, justamente é uma peça que você usa no teu dia a dia e quer esse conforto. O tecido não esquenta, né? Está sempre fresquinho, agradável. E, novamente eu percebo que ali no Converser tem um pouco esse aspecto também, não é? É um linho, né? Então a gente trabalha com um linho que não tem muito material sintético nele, né? E ele também não é aquele linho 100%, muitas vezes também o toque não é tão bom. Então é uma mistura de viscose com linho. E a gente fala também muito do acabamento. Quando a gente fala da reforma do estofado, às vezes eu tenho esse olho de olhar e de ver o sofá às vezes com uma costurinha torta. Eu acho que quando você faz uma renovação, você tem que receber como se você recebesse da loja o teu sofá, né? Para ter aquela cara bonita que você, por exemplo, aqui muitas coisas a gente reaproveitou, né? Que foi o caso da sala, né? A área externa foi feita toda essa troca, né? Que usou corda náutica, né? Enfim, então essa renovação dos sofados, eu acredito que a nossa cliente que pode falar, se ficou satisfeita? Fiquei muito satisfeita. Muito macio o toque do tecido, que antigamente não era. Ficou muito melhor. Eu vou puxar uma questão que eu imagino, quando a gente pensa em casa de veraneio ou casa de praia, né? É comum que as pessoas falem, tapete e tal. Mas aqui eu vi que você está com tapetes maravilhosos e muito adequados para esse... A praticidade dele, de limpeza, de manusear, muito boa. A princípio eu falei, não quero tapete, eu quero tapete. Eu perguntei de propósito porque eu imaginei que a maioria falou, minha casa de praia, eu não quero e tal, o tapete. Mas o tapete ele dá o acabamento, o aconchego, né? Exatamente. Dá o acabamento. O acabamento. Eu acho o tapete de extrema importância, como uma cortina, né? Se você não tem essas peças na sua casa, não dá acabamento, né? Que no caso da Jace aqui, a gente não pode usar muitas cortinas de tecido. Usamos as persianas Hunter Douglas, né? Na nossa sacada a gente tem as rolôs, né? Que são básicas, mas que você não pode nem colocar cortina nessa sala, né? Com esse visual maravilhoso. Verdade, né? Ia dizer, quando é que você usa cortina? Provavelmente uma hora que bate um sol mais forte e tal, e acaba sendo necessário. Bate o sol, a gente tem que abaixar. Mas é até pecado colocar uma cortina aqui. Então a gente usou as rolôs, nos quartos a gente usou a Twin da Hunter Douglas, também que são peças super versáteis, são bonitas, né, básicas. E então a gente aqui, como a gente estava falando, se voltar à questão dos tapetes, ela vem todo final de semana você desce, né, Jace? Todo final de semana. Só que imagina você às vezes ficar com o apartamento fechado, né, e você colocar um tapete de fibra natural. Quando você chega, está um cheiro forte, até porque aqui é uma área de mata, né, e aqui a umidade é muito forte. Então, só que agora eu tenho certeza que você não tem esse problema, né? Não, sem cheiro nenhum. E a praticidade. Eu chego aqui, a moça que limpa, né? Mas ela é boa também, né? Boa, Não, mas ela mesma falou, é muito levinho, né? Eles são leves de levantar, né? E com o tempo você pode tirar, lavar e eles voltam a ficar tão bonitos quanto estão agora, né? Então a Anete consegue convencer realmente a gente a usar o tapete certinho. Consegue. Porque isso a gente já percebeu, né? Além de extrema qualidade, né? Essa praticidade que a gente tem e a casa tem, né? O espaço ganha um acabamento legal, né? E o aconchego, porque a gente gosta de andar, provavelmente a gente gosta de andar descalço, né? Pela casa e tal. E só o piso frio, nem sempre, o tempo todo não é tão agradável. E aí é o conforto para você assistir TV ou para receber os amigos e tal. Esse cantinho que dá um certo aconchego, mesmo a gente estando aqui no litoral, perde um pouco isso, né? Sim. Muito bom. A gente vai para os dormitórios, aqui são 3 suítes, né? Exato. E novamente, eu sou apaixonado, sou
suspeito para falar, né? Mas realmente os coordenados para a cama da Anete são impressionantes, São né? bonitos. A gente fica... como ela consegue isso? Essa combinação toda muito bonita. É bem bacana, né? Quando aquilo que a gente sempre fala, eu tenho muito carinho pelas roupas de cama que eu faço e todo o meu trabalho. A satisfação do cliente, isso para mim dinheiro é consequência daquilo que você faz bem feito, né? Então, eu faço com muito carinho mesmo. Muitas vezes eu ponho a mão na massa, eu gosto de ir lá olhar se aquilo está combinando, se não está, eu mando trocar, sabe? Então, eu não gosto do mais ou menos. Quando eu chamo um cliente, aí, ficou legal? Eu não gosto de ouvir, ficou bom. Eu falo, bom não, ou ficou bom, ficou ótimo, ou ficou ruim. Não tem bom, sabe? Então, não é nem questão de querer o elogio. Porque eu acho que assim, o cliente ele tem uma expectativa. Então, quando você consegue alcançar essa expectativa do cliente, é tão maravilhoso, né? É tão bom a gente como cliente. Esses dias eu fiz uma coisa na minha casa e eu fui surpreendida com o acabamento da pessoa que fez o trabalho. Eu não cansava de elogiar e ele depois mandou até um áudio para mim e falou, olha, eu não esperava tanto de você. Porque eu gosto do que é bem feito, eu gosto de ser surpreendida com o que é bom. Quem não gosta, né? Então, eu acho assim, você causar isso no cliente, você causar essa emoção, é maravilhoso. Então, nas minhas roupas de cama, talvez seja ali onde eu mais me inspiro. Né, de combinação de cores, imaginar o que ela vai gostar, e aquele friozinho na barriga, né, de coisa boa. E quando você entrega, o cliente fala, nossa, tá maravilhoso. Isso não tem preço. Não tem preço, não né? tem preço. Então é isso. Então é isso que torna nossas roupas de camas especiais. E a gente recebe muitos elogios, porque é isso, acho que é amor, né? E naturalmente, além de bonitas peças, a gente percebe que novamente o toque dos tecidos, né, essas escolhas acabam sendo muito apropriadas, né? Porque a cama, às vezes, a gente está vendo um celular, está lendo um livro, também acaba sendo espaço para você usar além só do dormir, não é? Então, acho que você pensa um pouco sobre isso. Você tocou num assunto bem bacana. As nossas roupas de cama, elas não são feitas só para enfeitar, né? Então eu falo, eu mesma na minha casa eu uso tudo. Eu acho que a almofada não é só para decorar. Eu acho que roupa de cama não é só para enfeitar o que a gente faz. Então os travesseiros, eles são, à noite você está lendo, você está vendo o celular, tal, você está encostado, você pode usar aquilo, é para usar mesmo, sabe? Então às vezes pode ser que estoure um zíper, pode, mas a gente está ali para dar até essa assistência. Estourou, a gente volta, pega, arruma, porque às vezes você não é nem a nossa mão de obra que a gente faz de tudo para ser perfeita, mas às vezes você compra um material que às vezes dá um probleminha, mas a gente está ali para resolver. E se for vamos supor, eu estou falando de um zíper, né? Só que se esse zíper começa a estourar sempre, você tem que mudar de fornecedor, porque é chato. É chato toda vez que você for usar o teu porta-travesseiro, estourou o zíper. Alguma coisa errada tem, né? Então a gente está ligado nisso também. Então quando eu falo que a nossa roupa de cama, ela é muito usada, é para usar. Não é coisa para tirar e guardar. Aí, às vezes, o cliente fala, poxa, mas eu vou usar uma roupa de cama todo dia? Eu falo, sim, você usa 1 ano, 2 anos, depois já está na hora de dar uma repaginada. Então, normalmente, a gente usa muito as colchas neutras, né? Porque depois você pode trocar só os portas-travesseiros, só a peseira, que já vai dar uma cara nova. E a colcha está ali linda, maravilhosa, para você usar 5, 6, tem cliente que às vezes chega a 10 anos com uma colcha. Não é muito bom, né? Acaba ficando muito, né? Não é muito bom, não é muito bom. Mas é isso, a gente trabalha, como a gente mesmo fala no programa, é muita qualidade. Bom, a gente percebe isso e é claro que a gente é nítido, né, quando há uma sinergia muito profunda entre o cliente, né, quem contratou a oficina dos sonhos, né, esse mesmo cuidado que a Jace tem, né, vou chamar a atenção para essa mesa posta, que olha que encanto, que delicadeza. Você dá para imaginar ser recebido nessa casa,
né, esse carinho que né, que Não, a pessoa tem, né, a persona tem, e que naturalmente você entra em sintonia ou precisa estar em sintonia para atender da melhor maneira, né? Aqui esse mobiliário de área externa é da Solange, né? Da Galeria Duarte, né? Aliás, elegantíssimo, né? E super interessante porque os nossos terraços acabam sendo integrados, meio que a sala, e o mobiliário tem que ser bem bonito, né? Porque eu não estou separado, não estou mais com a sacada separada, eu não vou ver E você direito. não está entendendo. Integração. Você não está entendendo. A Jace, ela é muito antenada, tá? Isso aqui de corda náutica, essas coisas aqui, ela que pediu, olha, danadinha, danadíssima. Não queria fibra sintética, não, que não seja legal. Mas ela falou, não, cansei, ela tinha, né? Foi tudo retirado, eu quero corda náutica, ela sabe o que é, ela sabe, é aquilo que a gente falou, a gente, obviamente, deu uma direção em cores, alguma coisa, mas assim, ela sabia o que queria e isso é muito importante. Facilita, Por isso que a né, casa, também, a né? casa tem a cara dela. É ela, a gente só colocou o que ela queria, entendeu? Eu já fui com o pensamento. Eu sabia. Maravilha. É um móvel que, além de ter um design elegante, né, eles são leves, né? E realmente essa trama da corda náutica é muito legal, né? E com uma variedade enorme, né? Que a gente acaba conseguindo encaixar, né, muito bem em quase todos os ambientes, né? Exato. Bom, eu adorei o nosso bate-papo, espero que a Jace tenha curtido também estar conosco hoje aqui. Muito obrigado por nos receber na sua casa, abrir a sua casa para a gente compartilhar. Eu com o gostaria nosso de público. agradecer muito mesmo. Eu queria muito fazer isso com você, você sabe. Né? Então, só gratidão. Muito obrigada Imagina, eu que mesmo agradeço. por nos receber aqui, viu? Eu que agradeço. Oficina dos Sonhos. Todos os sonhos num só lugar. Com a Anete Santos, a Jace, que nos recebeu hoje aqui, porque a Oficina dos Sonhos é É muita qualidade. Obrigado.